Ao buscarmos a organização em todas as áreas da nossa vida, nós estamos, na verdade, expressando a nossa fé e o nosso anseio por um alinhamento mais profundo com a vontade soberana, boa, perfeita e agradável de Deus. É um testemunho prático do nosso desejo de priorizar o reino e cooperar ativamente com os princípios eternos que ele estabeleceu. Vamos lá? Venha comigo para essa jornada de organização. Eu vou te dar aqui alguns exemplos práticos, de organização espiritual. Primeira coisa, estabelecer um horário consagrado, seu altar pessoal. Exemplo prático disso, definir um horário específico e inegociável em sua agenda diária para o seu devocional, sua leitura da Bíblia, sua oração, sua meditação. Pode ser pela manhã, antes das outras atividades começarem. Esse é o momento que eu entendo que é o melhor. Mas se não der, pode ser na hora do almoço, pode ser à noite. O importante é a constância e a intencionalidade para exercer esse princípio. Trate esse tempo como um compromisso sagrado. Buscar a Deus em primeiro lugar, como está escrito lá em Mateus 6,33. Lá em Salmo 5,3 está descrito assim, que pela manhã a gente ouve a voz do Senhor e apresenta a oração e fica aguardando o agir de Deus. Isso garante um tempo dedicado para fortalecer o relacionamento com Deus, buscar a direção e a sabedoria do Eterno e alinhar o coração, a mente e o espírito aos propósitos do Senhor, se for pela manhã, antes de enfrentar o nosso dia ou em outro horário, cultivando a intimidade, a dependência de Deus, começando o dia ou continuando o dia ou finalizando o dia na perspectiva correta. Segundo, organizar seu ambiente de devoção. Ter um local específico, não necessariamente ter e construir um local, mas pode ser uma cadeira específica ali, um localzinho simples, mais dedicado ao seu tempo com Deus. E você vai manter-o limpo, organizado, com todos os materiais que você precisa, a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, ou o seu notebook, ou a forma que você gostar de anotar, ou um livro devocional, alguma coisa para te direcionar, Um ambiente organizado, ele minimiza distrações e convida à concentração. Por isso essa necessidade da organização, Porque Deus, ele é um Deus de ordem, não de confusão, de desordem, como está escrito lá em 1 Coríntios 14:33. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Lá em 1 Coríntios 14:40 está escrito também. Você vai criar um espaço físico que favoreça a concentração, a reverência, que minimiza distrações externas e sinaliza para si mesmo a importância e a sacralidade desse momento com Deus, facilitando o encontro mais profundo com Ele, porque você vai reservar um tempo específico, Outra coisa importante é você planejar seu estudo na palavra. Porque ao invés de você abrir, como tem algumas pessoas, abrem aleatoriamente a Bíblia, é melhor, é mais organizado você ter uma leitura anual, uma leitura temática de um livro, Você utilizar ferramentas como concordâncias, comentários, você usar, pode ser um aplicativo, alguma coisa que possa aprofundar a sua compreensão, Hoje em dia a gente pode usar até a inteligência artificial para nos ajudar nas nossas dúvidas, na nossa interação, Então fazer anotações, resumos ou manter um diário espiritual com suas reflexões sobre aquilo que Deus ministrou no seu coração, sobre aquilo que Deus falou e está falando, isso ajuda muito, muito, muito a aprendizagem. Porque está escrito que nós devemos examinar as escrituras, É um princípio milenar. Foi o próprio Jesus em João 5,9 que diz para a gente examinar as escrituras, porque elas testificam dele mesmo, da própria vida dele, da vinda do Messias. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo que está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Isso foi Deus, o próprio Deus, que disse para Josué, lá em Josué 1:8.
porque nós precisamos observar a palavra do Senhor, né? A gente precisa conhecer, ter esse conhecimento sistemático da palavra de Deus, porque facilita a aplicação dos ensinamentos bíblicos na nossa vida diária, fortalecendo nossa fé através da compreensão e permite um crescimento espiritual contínuo, passo a passo, todo dia um pouquinho. Organizar sua vida de oração. Organizar, fazer uma lista das suas orações, com seus pedidos específicos, pessoais, familiares, né? Os seus planos, os seus sonhos, as suas metas, aquilo que você quer colocar em oração diante do Senhor. Você pode usar um diário de oração para registrar os pedidos e, importante, registrar também as respostas, né? Porque às vezes a gente fica só no pedido, esquece de agradecer, né? De ver a fidelidade de Deus quando Ele nos responde. Isso é um princípio milenar. Orai sem cessar. Foi o apóstolo Paulo que nos deu essa divina orientação de organização. Orai sem cessar. O próprio Jesus disse: batei, abri-se-vos-á, buscais e achareis. E o benefício disso é desenvolver uma vida de oração mais intencional, mais abrangente, que fortalece a disciplina, né? Que aumenta a percepção da ação, da fidelidade de Deus, né? Quando nós registramos as respostas, e mantém o nosso coração conectado às nossas necessidades e às necessidades dos outros. Uma coisa muito importante também espiritualmente é fazer faxinas mentais e emocionais regulares à luz da palavra de Deus. Dedicar tempo para refletir sobre seus pensamentos, sobre suas emoções, suas atitudes, à luz da palavra de Deus, né? Identificar preocupações, medos, ressentimentos ou hábitos pecaminosos que porventura nós tenhamos e entregá-los a Deus em oração, buscando seu perdão, direção e poder para a mudança através do arrependimento. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, Paulo escreveu, né? Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Aos Romanos, Paulo orientou: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Promove isso, o benefício que traz é promover a santificação contínua, né? Limpa o nosso coração de entulhos espirituais que impedem o nosso crescimento, renova a mente com a vontade de Deus e permite que o Espírito Santo trabalhe mais livremente para moldar o nosso caráter à imagem e semelhança de Cristo. Outra coisa muito importante de organização é nós priorizarmos o descanso e o silêncio para ouvir Deus. Às vezes nós estamos com a nossa mente tão cheia de coisas, né, em meio à correria, que nós esquecemos de reservar momentos de silêncio para aquietar a alma e ouvir a voz de Deus. Mas isso é muito importante. Seja através da meditação na palavra de Deus ou simplesmente um momento para você parar. Como se diz, né? O ócio criativo, o ócio reflexivo, o ócio espiritual também, de colocar ali e ouvir a voz de Deus, né? O descanso físico também é muito importante. Saber descansar é divino. Dica não à exaustão. Muitas vezes nós estamos exaustos, porque são tantas atividades que esquecemos de separar, de organizar um tempo para nós descansarmos. O princípio milenar está no Salmo 46:10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jesus, o próprio Deus, ele frequentemente se ausentava para poder orar. Ele separava um tempo para ele estar sozinho, para ele estar com Deus, para ele estar separado. Então, combater o ativismo e a exaustão espiritual é importante, criar espaço para ouvir a voz suave e sutil, né, de Deus, do Espírito Santo, vai renovar as nossas energias físicas e espirituais e aprofundar a sensibilidade e direção para nós ouvirmos o Espírito Santo. A organização espiritual não é uma rigidez legalista, mas sobre criar estruturas que nos ajudam a cultivar um relacionamento mais profundo e constante com Deus, permitindo que Ele trabalhe em nós e através de nós de maneira mais eficaz. É uma
expressão de amor e desejo pela presença de Deus.